O relógio de ouro no pulso do Dr. Arnaldo custava mais que a casa inteira do jardineiro Carlos. Eram 11 horas da manhã quando o médico gritou, humilhando o homem honesto na frente de todos por causa de uma flor cortada errada. A polícia já estava algemando Carlos, quando sua filha, a pequena Bia, correu e se jogou nos pés do médico. "Solte meu pai e eu tiro a dor da sua cabeça", ela gritou. Todos riram da audácia daquela criança suja de terra. Mas o riso do Dr. Arnaldo morreu na garganta quando a menina sussurrou um segredo que ninguém, absolutamente ninguém, sabia sobre ele. O som da sirene da polícia ecoava pelos muros altos da mansão no bairro mais nobre de São Paulo. Mas para Carlos, aquele som era o barulho do fim de sua vida. Ele sentia o metal frio das algemas apertando seus pulsos, uma sensação que contrastava brutalmente com o sol quente daquela manhã de terça-feira. "Por favor, Dr. Arnaldo", Carlos suplicava, com as lágrimas abrindo caminhos claros em seu rosto sujo de terra. "Foi um acidente. A tesoura escorregou. Eu jamais destruiria suas orquídeas premiadas de propósito. Eu trabalho aqui há 5 anos. O senhor conhece minha índole." O Dr. Arnaldo Sampaio, impecável em seu terno de linho italiano, nem sequer olhava para o jardineiro. Ele passava a mão pela testa, fechando os olhos com força, como se a voz de Carlos fosse uma agulha perfurando seu cérebro. "Levem esse incompetente daqui", rosnou Arnaldo, a voz grave tremendo levemente, não de raiva, mas de uma dor lancinante que ele escondia do mundo. "Destruição de propriedade privada. Investiguem a ficha dele. Quem erra assim deve ter roubado algo também." A injustiça daquela frase fez o estômago de Carlos revirar. A humilhação era física. Os seguranças do condomínio, homens que Carlos cumprimentava todos os dias, agora o olhavam com desprezo, empurrando-o em direção à viatura como se ele fosse lixo. Foi nesse momento que o portão de serviço se abriu com um estrondo. "Pai!" O grito agudo cortou o ar pesado. Bia, uma menina de apenas 7 anos, com o vestido de algodão desbotado e chinelos que já não seguravam mais seus pés direito, correu pelo gramado impecável. Ela ignorou os gritos dos seguranças. Ignorou o tamanho da mansão que parecia um castelo impenetrável. Ela só via o pai sendo levado. "Tira a mão dele!" Bia gritou, batendo com suas mãozinhas fechadas na perna do policial, que era 3 vezes o tamanho dela. "Tirem essa criança daqui também", ordenou Arnaldo, virando as costas, massageando a têmpora direita com urgência. A dor estava vindo. Aquela dor, a sombra, como ele a chamava. O policial segurou Bia pelo braço, não com força excessiva, mas o suficiente para contê-la. A menina, porém, não olhou para o policial. Seus olhos grandes e escuros, de uma profundidade assustadora para uma criança, fixaram-se nas costas do homem rico. "Deixe meu pai livre e eu te curo!" A voz dela saiu firme, estranhamente calma para o caos ao redor. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Então, um dos seguranças soltou uma risada nasalada. O policial balançou a cabeça com pena. "Vamos, menina, não piore as coisas para o seu pai." Mas Arnaldo parou. Ele não se virou imediatamente. A frase ecoou em sua mente não pelo absurdo, mas pela especificidade. "Eu te curo. Não eu te ajudo. Não eu rezo por você. Eu te curo." Ele girou nos calcanhares, os sapatos de couro italiano rangendo no piso de pedra. Ele olhou para Bia com um misto de arrogância e curiosidade mórbida. "Você me cura?" Ele sorriu, um sorriso cruel e sem humor. "E do que uma menina que mal tem sapatos acha que pode me curar? De um arranhão? De uma gripe?" Os seguranças riram novamente, prontos para agradar o patrão. Carlos, desesperado, tentou intervir. "Filha, não. Doutor, perdoe, ela é criança. Ela inventa histórias." "Bia, fica quieta." Bia soltou-se do policial com um puxão brusco. Ela deu 2 passos em direção ao homem que poderia comprar o bairro inteiro, mas que não conseguia comprar 1 minuto de paz. "Eu curo o barulho", disse ela. "O barulho de abelha que não para no seu ouvido direito."
E a faca que entra atrás do seu olho quando o sol bate forte. O sorriso de Arnaldo desapareceu instantaneamente. A cor fugiu de seu rosto, deixando-o pálido como as paredes de sua mansão. Ninguém sabia daquilo. Nem sua esposa, nem seus sócios no hospital, nem seus próprios médicos. O zumbido constante, a dor específica atrás do olho direito. Ele havia gasto milhões em exames na Suíça, nos Estados Unidos. O diagnóstico era inconclusivo, uma neuralgia atípica e progressiva que estava, aos poucos, tirando sua firmeza nas mãos, a morte da carreira de um neurocirurgião. Quem te contou isso? A voz de Arnaldo saiu num sussurro perigoso. Ele deu um passo à frente, ignorando a polícia, ignorando Carlos. Seu pai andou me espionando? Ouviu minhas ligações? É isso, Carlos? Chantagem? Não! Carlos chorou, tentando se soltar. Eu juro, doutor. Eu nunca... Ninguém me contou. Bia interrompeu, a voz cristalina. Eu vejo. A cor da sua dor é roxa, quase preta. Ela está piscando agora. Arnaldo sentiu um calafrio percorrer sua espinha, algo que ele não sentia há décadas. A descrição era perfeita. Era exatamente assim que ele visualizava a dor. Isso é um truque, Arnaldo disse, tentando recuperar a postura de autoridade, mas sua mão direita começou a tremer involuntariamente, o tremor que ele tanto lutava para esconder. Ele colocou a mão no bolso rapidamente. Sua mão está tremendo porque a coisa escura está apertando um nervo no seu pescoço, não na cabeça. Bia disse, apontando o dedo sujo de terra para a clavícula dele. Os médicos olham sua cabeça, mas o nó está aqui embaixo. O pátio ficou em silêncio absoluto. O vento balançava as árvores, mas ninguém ousava respirar. O policial olhou de Arnaldo para a menina, confuso. Doutor, chamou o segurança-chefe, incerto. Devemos levar eles? Arnaldo estava paralisado. A lógica científica, o pilar de toda a sua existência, estava sendo desafiada por uma filha de jardineiro de 7 anos. Era impossível. Absolutamente impossível. Mas a precisão, como ela poderia saber que os exames focavam apenas no crânio? Soltem ele, Arnaldo murmurou, sem desviar os olhos da menina. O quê? O policial franziu a testa. Eu disse para soltar. Arnaldo gritou, e a dor em sua cabeça explodiu com o esforço, fazendo-o cambalear. Carlos foi solto, as algemas caindo no chão com um baque metálico. Ele correu para abraçar a filha, protegendo-a com o corpo. Vamos embora, filha. Vamos embora agora. Obrigado, doutor. Obrigado. Não. Arnaldo levantou a mão ofegante. Você pode ir, Carlos. Mas ela fica. Carlos apertou a menina contra o peito, o terror voltando aos seus olhos. O senhor não vai tocar nela. Eu vou preso, mas nela o senhor não toca. Eu não vou machucá-la, seu idiota. Arnaldo disse, limpando o suor frio da testa. Ela disse que pode me curar. Eu quero ver. Se for mentira, se for algum truque barato que vocês armaram para extorquir dinheiro, eu juro que coloco você na cadeia por tanto tempo que você vai esquecer a cor do céu. Eu fico, pai, Bia disse, afastando-se suavemente do abraço do pai. Ela olhou para Carlos com uma maturidade que não pertencia a uma criança. Ele precisa de mim, e nós precisamos que ele pague o aluguel atrasado. Bia, Carlos repreendeu, chocado. Traga-a para dentro, Arnaldo ordenou, virando as costas e caminhando para a entrada principal da mansão. E Carlos, espere na cozinha. Se ela falhar, a polícia volta. A entrada na mansão foi como atravessar um portal para outro mundo. O chão de mármore refletia o teto alto como um espelho d'água. Havia estátuas que pareciam observar os intrusos. Bia, com seus chinelos gastos, deixava pequenas marcas de poeira no chão imaculado, mas Arnaldo não parecia se importar mais com a limpeza. Ele a levou para seu escritório privado, uma sala que cheirava a livros antigos e couro. Havia diplomas de Harvard, Oxford e USP nas paredes. Sente-se. Ele apontou para uma poltrona de veludo.
Bia sentou-se na ponta, seus pés balançando sem tocar o chão. Arnaldo trancou a porta. Ele se sentou em sua cadeira presidencial, encarando a menina do outro lado da mesa maciça de mogno. "Você tem 5 minutos", disse ele, olhando para o relógio de ouro. "Me convença de que não devo destruir a vida do seu pai agora mesmo. Como você sabe sobre o tremor? Como você sabe sobre a dor?" Bia olhou ao redor da sala, seus olhos parando em uma foto de Arnaldo jovem, sorrindo ao lado de uma mulher bonita. "Mas a moça da foto também tinha a dor", disse Bia casualmente. "Mas a dela era amarela, no estômago. O senhor não conseguiu curar ela, né?" Arnaldo sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele se levantou bruscamente, a cadeira caindo para trás com estrondo. "Calhe a boca!" ele rugiu. "Não ouse falar da minha esposa. Quem é você? Quem te mandou aqui?" Sua esposa, Helena, havia morrido há 3 anos de um câncer de pâncreas fulminante. Ele, o grande médico, não tinha conseguido diagnosticá-la a tempo. Era sua maior vergonha, sua ferida aberta. "Ninguém mandou", Bia respondeu, sem se encolher diante da fúria dele. "Eu só vejo as luzes, doutor. Desde que eu era bebê. Minha avó dizia que era dom. Meu pai acha que é imaginação. Mas eu vejo." Ela desceu da cadeira e caminhou até ele. Arnaldo, um homem que intimidava ministros e empresários, viu-se recuando diante de uma criança de 7 anos. "O senhor está com medo", constatou ela. "Eu não tenho medo de nada", ele mentiu, o coração batendo descompassado. "Tem sim. Medo de ficar inútil. Medo de a mão parar de obedecer." Bia estendeu a mãozinha. "Posso tocar? Onde o nó está?" Arnaldo hesitou. A lógica gritava para ele chamar os seguranças, internar a menina, demitir o pai. Mas a dor estava lancinante agora, uma pulsação rítmica que o cegava. E a menção de Helena. Era impossível ela saber daquilo. Carlos nunca entrou na casa, nunca viu as fotos pessoais. Lentamente, derrotado pelo desespero e pela curiosidade, o grande doutor Arnaldo se abaixou, ficando na altura dos olhos da filha do jardineiro. "Se você fizer alguma gracinha", ele ameaçou, mas a voz saiu fraca. Bia não respondeu. Ela colocou a mão pequena e quente na base do pescoço dele, logo acima da clavícula direita. No instante em que a pele dela tocou a dele, Arnaldo não sentiu apenas calor. Ele sentiu uma espécie de choque elétrico, mais suave, como uma vibração que percorreu seu sistema nervoso. Não doía, pelo contrário. "O nó é feio", sussurrou Bia, fechando os olhos. "Está muito enrolado. O senhor guarda muita raiva aqui. A raiva alimenta o nó." "Isso é ridículo", Arnaldo tentou dizer, mas percebeu algo assustador. O zumbido em seu ouvido direito, aquele que o acompanhava há 6 meses sem parar, havia diminuído. "Fique quieto, doutor", ralhou ela, como se falasse com uma criança levada. "Estou tentando desatar." Arnaldo sentiu uma onda de calor subir pelo pescoço. Sua visão, que estava turva nas bordas devido à enxaqueca, começou a clarear. A pressão atrás do olho aliviou, como se alguém tivesse aberto uma válvula de escape. Ele abriu os olhos, encarando o rosto concentrado da menina. Havia gotas de suor na testa dela agora. Ela parecia estar fazendo um esforço físico imenso, embora sua mão estivesse parada. De repente, a porta do escritório foi esmurrada violentamente. "Arnaldo! Abra essa porta!" Era a voz de Dr. César, seu sócio no hospital e seu maior rival. "O segurança disse que você está trancado com uma criança. Você ficou louco? Temos uma cirurgia em 1 hora." Bia se assustou e soltou o pescoço dele. Imediatamente uma pontada de dor voltou, mas apenas 10% do que era antes. Arnaldo tocou o próprio pescoço, atônito. Ele olhou para sua mão direita. Ele a estendeu no ar. Ela estava firme, imóvel. O tremor havia desaparecido. "Abra logo, Arnaldo, ou vou chamar a polícia de verdade dessa vez." César gritava do lado de fora.
Arnaldo olhou para a porta e depois para Bia, que agora parecia exausta, encostada na mesa pesada, respirando com dificuldade. "O que você fez?" ele perguntou, a voz embargada. "Só soltei a primeira ponta", ela disse, a voz fraca. "Mas vai voltar, porque a raiva ainda está aí. O senhor precisa me deixar terminar." A porta tremeu com outro chute. Arnaldo sabia que se César entrasse e visse aquela cena, o neurocirurgião de joelhos na frente da filha do jardineiro, sua reputação estaria acabada. César usaria isso para tirar Arnaldo da chefia do hospital. Alegaria insanidade. Ele tinha uma escolha a fazer: entregar a menina e salvar sua reputação imediata, ou proteger a única pessoa que, em anos, conseguiu silenciar sua dor. Arnaldo levantou-se. A arrogância voltou ao seu rosto, mas agora havia um brilho novo em seus olhos, um brilho de esperança e de cálculo. Ele caminhou até a porta e a destrancou. Dr. César entrou, afobado, com 2 seguranças atrás. "O que está acontecendo aqui?" César olhou com nojo para Bia. "Quem é essa mendiga no seu escritório estéril?" Arnaldo ajeitou o terno. Ele olhou para a mão firme. Depois, olhou para César. "Ela não é uma mendiga, César", Arnaldo disse friamente. "Ela é minha nova consultora pessoal." César riu, uma risada alta e escandalosa. "Consultora? Essa criança?" "Arnaldo, o tumor no seu cérebro deve ter crescido. Você está delirando. Eu vou ligar para o Conselho de Ética agora mesmo. Você está acabado." "Tente", desafiou Arnaldo. Mas Bia, que observava César com seus olhos profundos, deu um passo à frente. "O senhor também tem um segredo, Dr. César", disse ela, sua voz infantil cortando a tensão como uma lâmina. "Mas o seu segredo não é uma dor, é um número, e ele está escondido numa conta que ninguém conhece." O sorriso de César congelou. O jogo havia virado. E ninguém, absolutamente ninguém naquela sala estava preparado para o que viria a seguir. O silêncio que se instalou no escritório após a saída humilhante do doutor. César era pesado, quase sólido. Arnaldo trancou a porta novamente, encostando a testa na madeira fria por um segundo. Seu coração martelava contra as costelas, não de medo, mas de uma adrenalina que ele não sentia desde sua primeira cirurgia de cérebro aberto. Ele se virou. Bia estava sentada novamente na poltrona gigante, balançando os pés descalços e sujos. Carlos, o pai, estava encolhido no canto, como se quisesse desaparecer na estampa do papel de parede. "Como?" Arnaldo perguntou, caminhando lentamente até a menina. "Como você sabia da conta do César?" Bia esfregou os olhos, parecendo subitamente muito mais nova do que seus 7 anos. A energia elétrica que emanava dela parecia ter diminuído, deixando para trás apenas uma criança exausta. "As mentiras têm cheiro, doutor", ela murmurou, a voz rouca. "O cheiro dele era de azedo, de coisa podre escondida em buraco. E eu vi os números girando em volta da cabeça dele. É difícil explicar. As pessoas ricas têm muitos números." Arnaldo sentou-se na beira da mesa, ignorando os protocolos de higiene que ele sempre prezou. Ele olhou para as próprias mãos, firmes, completamente firmes. O milagre era tangível. Carlos", Arnaldo chamou, sem desviar o olhar da menina. "Sente-se, agora." O jardineiro obedeceu, sentando-se na ponta de uma cadeira de visitas, segurando o chapéu de palha com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. "Eu não vou chamar a polícia, Carlos. Mas eu preciso da verdade, toda a verdade. Se você mentir uma vírgula, o acordo acaba." "O que ela é? Onde vocês a encontraram?" "Ela é minha filha." Carlos respondeu rápido, defensivo, a voz embargada. "Minha e da minha falecida Maria. Sangue do meu sangue. Pessoas normais não veem números girando ou curam danos neurológicos com as mãos." Arnaldo retrucou, o tom clínico assumindo o comando. "Isso começou quando?" Carlos baixou a cabeça, as lágrimas pingando no tapete persa de $30.000.
Desde que ela nasceu, doutor. Carlos suspirou. Um som carregado de anos de medo. No começo, a gente achava que era brincadeira de criança. Ela falava que a barriga da vizinha estava chorando. 2 dias depois, a vizinha perdia o bebê. Ela dizia que o cachorro tinha uma pedra preta na perna. O bicho mancava na semana seguinte com câncer no osso. Arnaldo ouvia, analisando cada palavra como um dado científico. Investigação sobre a identidade. Por que vocês nunca procuraram um médico, um especialista? Carlos levantou a cabeça e, pela primeira vez, havia um brilho de revolta em seus olhos cansados. Médico? Doutor, o senhor sabe quanto custa uma consulta com alguém como o senhor? O senhor sabe como tratam gente como a gente no hospital público quando a gente fala essas coisas? Chamam de doido. Chamam o conselho tutelar para tirar a filha da gente. E tem mais. Bia interrompeu. Ela desceu da cadeira e foi até o pai, segurando a mão calejada dele. Conta para ele do preço, pai. Que preço? Arnaldo franziu a testa. Carlos engoliu em seco. Toda vez que ela faz isso, que ela tira a dor de alguém, ela pega um pouco para ela. Arnaldo gelou. Ele olhou para Bia. A menina estava pálida, com olheiras profundas que não estavam lá 10 minutos atrás. Ele, o grande médico, estava tão focado em seu próprio alívio que não tinha notado a deterioração da paciente à sua frente. Deixe-me ver. Arnaldo ordenou, levantando-se e pegando sua maleta médica que ficava sempre no escritório. Ele puxou seu estetoscópio e a lanterna clínica. Carlos tentou protestar, mas Bia assentiu. Arnaldo examinou a menina. O que ele viu o chocou mais do que a cura mágica. As costas de Bia, por baixo do vestido surrado, estavam cobertas de hematomas tênues, como se ela tivesse sido espancada de dentro para fora. Sua temperatura estava em 39 graus, febre alta. O coração batia a 140 por minuto, ritmo de um corredor de maratona, embora ela estivesse parada. Meu Deus! Arnaldo sussurrou, o médico nele horrorizado. Isso é o efeito da cura em mim? O nó do senhor era muito grande, Bia disse, com um sorriso fraco. Tinha muita raiva guardada. A raiva pesa mais que a doença. Arnaldo recuou, guardando os instrumentos. A mente dele trabalhava a 1000 por hora. Ele não tinha apenas encontrado uma cura. Ele havia encontrado um mártir, uma criança que absorvia sofrimento. Vocês não podem voltar para a casa dos fundos. Arnaldo decidiu, a voz autoritária voltando. Carlos, você vai pegar as coisas de vocês. Vocês vão ficar no quarto de hóspedes da ala leste. O quê? Carlos arregalou os olhos. Doutor, a dona Cláudia, a governanta, ela nunca vai deixar. E o senhor disse que eu sou o dono desta casa. Arnaldo explodiu, assustando os dois. Ele respirou fundo, tentando se controlar. Bia está doente e a culpa é minha. Eu vou monitorá-la esta noite e amanhã vamos fazer exames de verdade, no meu hospital, na ala VIP. Não! Carlos se levantou num pulo, derrubando a cadeira. Hospital não! Eles vão levá-la! Eles vão fazer experiências com ela, igual fizeram com a mãe. O silêncio voltou, mas agora tinha uma textura diferente, perigosa. Como assim fizeram com a mãe? Arnaldo perguntou, os olhos estreitados. Você disse que Maria tinha falecido, de causas naturais. Carlos estava tremendo. Ele olhou para Bia, depois para Arnaldo. Parecia pesar o risco de contar a verdade contra o risco de fugir. Sente-se, Carlos. Arnaldo disse, mais suave agora. Ele foi até um armário lateral e serviu um copo de água gelada. Entregou ao jardineiro. Beba e conte. Se você quer que eu proteja sua filha, eu preciso saber de quem estou protegendo. Carlos bebeu a água em um gole só. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 10 minutos. A Maria, ela tinha o dom também, mas era mais fraco. Ela sentia as doenças, mas não conseguia curar tudo. Carlos começou, a voz trêmula. 5 anos atrás, a gente morava no interior. Ela passou mal, muita dor na cabeça. Levamos para o hospital da capital, o Hospital Santa Clara.
Arnaldo sentiu um arrepio. O Santa Clara era o seu hospital, o hospital que ele dirigia. E então, Arnaldo incentivou. Um médico jovem atendeu ela. Ela começou a falar coisas que ela via nele. Disse que ele estava com medo de operar porque tinha bebido na noite anterior. O médico ficou furioso, chamou a psiquiatria. Disseram que ela estava em surto psicótico. Sedaram ela. Carlos começou a chorar, um choro silencioso e doloroso. Sedaram tanto, deram tanta injeção, que o coração dela parou. Disseram que foi reação alérgica, mas eu sei. Eles mataram ela para ela calar a boca. Arnaldo sentiu o mundo girar. 5 anos atrás, ele se lembrava vagamente de um caso de óbito por reação adversa a antipsicóticos, que foi abafado pelo departamento jurídico para evitar escândalo. Ele assinou os papéis sem ler, confiando em sua equipe. Ele havia assinado o óbito da mãe da menina que acabou de salvar sua vida. A ironia era um gosto amargo, metálico em sua boca. Ele olhou para Bia. Ela sabia? O dom dela permitia ver isso? Bia estava dormindo na poltrona exausta pela febre. Qual era o nome do médico, Carlos? Arnaldo perguntou, embora já suspeitasse da resposta. César. Dr. César Almeida. Carlos cuspiu o nome como se fosse veneno. Ele era residente na época. Hoje é sócio do senhor. Tudo se encaixava. O medo de César quando viu Bia, a agressividade dele, não era apenas arrogância de rico, era medo de reconhecimento. Arnaldo caminhou até a janela. A vista do jardim impecável, que Carlos cuidava com tanto zelo, parecia agora uma prisão dourada. Ele tinha o inimigo dormindo na porta ao lado, e tinha as vítimas dormindo no quintal. Carlos, Arnaldo disse, sem se virar. Escute bem o que vou dizer. A partir de hoje, você não é mais o jardineiro. Oficialmente, você continua na folha de pagamento, mas sua função é outra. Você é o segurança pessoal da Bia. Ninguém, repito, ninguém toca nela sem minha autorização. Nem enfermeiros, nem outros médicos. Ele se virou, os olhos queimando com uma determinação nova. Eu vou curar a febre dela, Carlos. Com remédios, com ciência, com o que eu sei fazer. E ela vai me ajudar a destruir o César. Carlos levantou o olhar confuso e esperançoso. O senhor faria isso? Contra seu próprio sócio? Ele matou sua esposa e ele tentou me destruir hoje. Arnaldo olhou para a mão firme que não tremia mais. Além disso, eu tenho uma dívida com essa menina que dinheiro nenhum paga. Ela me devolveu minhas mãos. Arnaldo pegou o telefone fixo da mesa. Discou um número interno. Cláudia, prepare o quarto azul. Sim, agora. E traga caldo de galinha, antibióticos pediátricos e... Traga roupas limpas, roupas de criança. Compre o que for preciso. Agora. Ao desligar, Arnaldo sentiu uma pontada na cabeça. Não a dor antiga, a sombra, mas um aviso. Bia havia dito que só tinha soltado a primeira ponta do nó, que a raiva ainda estava lá. Ele olhou para a menina adormecida. Ela parecia um anjo quebrado. Naquele momento, o grande doutor Arnaldo Sampaio, o homem de gelo, sentiu algo quebrar dentro de si. A barreira que ele construiu desde a morte da esposa desmoronou. Mas a paz durou pouco. O interfone da mesa tocou, um som estridente que fez Carlos pular. Arnaldo atendeu. Sim, doutor Arnaldo. A voz do porteiro estava trêmula. A polícia voltou, e tem um carro da imprensa junto. TV Record. Eles dizem que receberam uma denúncia anônima de cárcere privado de menor e exercício ilegal da medicina. Arnaldo travou. César. Tinha que ser César. Ele foi rápido. Não deixe ninguém entrar. Feche os portões. Arnaldo gritou. Eles têm um mandado, senhor. Estão quebrando o cadeado agora. Arnaldo bateu o telefone. Ele olhou para Carlos, que estava em pânico, abraçando a filha adormecida. Carlos, pegue ela. Arnaldo foi até uma estante falsa de livros e puxou um volume. A estante girou, revelando uma passagem escura.
Existe uma saída pelos fundos da adega que dá na rua de trás. Meu motorista vai estar esperando no carro preto. E o senhor? Carlos perguntou com Bia nos braços. Eu vou ficar. Eu vou distraí-los. Arnaldo ajeitou a gravata, assumindo a postura de um general indo para a guerra. Eles acham que vão encontrar um médico louco e um jardineiro criminoso. Mas eles não sabem que eu tenho a prova dos crimes do César gravada nas câmeras de segurança deste escritório. O senhor gravou? Carlos parou na entrada da passagem secreta. Eu gravo tudo, Carlos. Inclusive a confissão de medo dele hoje mais cedo. Arnaldo sorriu, um sorriso predatório. Vão, leve-a para o meu apartamento no centro. A senha da porta é a data de aniversário da minha esposa. 1205. Vão! Enquanto a parede falsa se fechava, escondendo o pai e a filha, Arnaldo ouviu as batidas pesadas na porta principal da mansão, lá embaixo. Ele caminhou até o espelho. Viu um homem cansado, mas vivo. Pela primeira vez em anos, ele tinha um propósito real. Não era dinheiro, não era fama, era justiça. Ele abriu a porta do escritório e começou a descer as escadas de mármore para enfrentar os lobos, sabendo que pela primeira vez ele não era o vilão da história. Ele era o guardião, mas ele não sabia de uma coisa. Enquanto descia a escada, seu celular vibrou no bolso. Uma mensagem de número desconhecido. Ele abriu. Era uma foto. Uma foto de Bia, tirada de longe, através da janela do escritório, minutos atrás, enquanto ele a examinava. A legenda dizia: nós sabemos o que ela é. Entregue a menina e seu passado continua enterrado. Resista e o mundo saberá como sua esposa realmente morreu. Arnaldo parou no meio da escada. O sangue gelou. Não era só César. Havia mais alguém, alguém que sabia demais. E esse alguém estava assistindo. Os flashes das câmeras da TV Record estouraram no rosto de Arnaldo assim que ele abriu a porta principal, cegando-o momentaneamente. O som era ensurdecedor. Perguntas gritadas. O barulho do obturador das câmeras. As sirenes da polícia girando em azul e vermelho nas paredes brancas da mansão. Doutor Arnaldo, é verdade que o senhor mantém uma criança em cativeiro? A denúncia fala em rituais, doutor. O que o senhor tem a dizer? Onde está o jardineiro? Arnaldo parou no topo da escadaria da entrada. Ele apertou o celular na mão com tanta força que a tela poderia ter trincado. A mensagem ameaçadora ainda queimava em sua retina. Resista, e o mundo saberá como sua esposa realmente morreu. Por um segundo, ele não estava ali diante da imprensa. Ele foi transportado violentamente para 3 anos atrás. O cheiro de antisséptico e lírios, o bip monótono do monitor cardíaco. A mão de Helena, sua esposa, tão frágil na dele que parecia feita de papel de arroz. Não se culpe, meu amor. Ela sussurrou com os lábios secos. Nem você pode vencer tudo. Ele, o grande neurocirurgião, chorando como uma criança, implorando para que ela não fosse. Ele havia revisado os exames 1000 vezes depois. Câncer de pâncreas, silencioso, letal, como ele, o melhor diagnosticador do país, não viu. A culpa era um ácido que corroía seu estômago todos os dias desde então. Doutor Arnaldo, a voz de um oficial de justiça o trouxe de volta. O homem estendia um papel. Mandado de busca e apreensão. Arnaldo respirou fundo. O ar frio da noite encheu seus pulmões. Ele guardou o celular no bolso. A sombra, sua dor de cabeça, ameaçou voltar, mas a lembrança do toque de Bia manteve a dor longe. Ele tinha uma missão. O senhor tem um mandado para buscar uma criança e um homem, correto? Arnaldo disse, sua voz projetada com a autoridade de quem comanda salas de cirurgia há 30 anos. Pois entrem, vasculhem, derrubem as paredes se quiserem. Vocês não vão encontrar ninguém, porque não há ninguém aqui além de mim. O oficial hesitou diante da arrogância calma dele. Doutor, a denúncia veio de fonte segura dentro do hospital. A denúncia veio de um sócio invejoso que tenta um golpe corporativo. Arnaldo cortou, descendo os degraus.
Ele encarou a câmera da TV Record diretamente. E eu estou processando o Dr. César Almeida por calúnia e difamação a partir de agora. Meus advogados chegam em 10 minutos. Até lá, saiam da minha propriedade ou eu compro a emissora de vocês só para demiti-los amanhã. O blefe foi monstruoso, mas funcionou. O poder do dinheiro criou um campo de força momentâneo. A imprensa recuou. A polícia, sem flagrante e sem corpos, ficou paralisada na burocracia. Arnaldo aproveitou a confusão. Ele entrou em seu Mercedes blindado, estacionado na garagem lateral. "Para onde, senhor?" perguntou o motorista nervoso. "Apenas dirija", Arnaldo respondeu. "Dê voltas, verifique se estamos sendo seguidos." Enquanto o carro deslizava pelas ruas de São Paulo, Arnaldo olhava para a cidade, mas só via o rosto de Helena. A mensagem no celular mudava tudo. Se alguém sabia como ela realmente morreu, significava que não foi câncer? Significava que ele não tinha falhado? Ou significava algo muito pior? Meia hora depois, após 3 trocas de rota para despistar qualquer perseguidor, Arnaldo subiu no elevador privativo de seu apartamento no centro. O local estava frio, cheirando a fechado. Ele usava aquele apartamento apenas para reuniões secretas ou noites de insônia. Ele digitou a senha na porta. 1205. O dia que conheceu Helena. Ao entrar, encontrou Carlos sentado no chão da sala luxuosa, com as costas apoiadas no sofá de couro italiano. O jardineiro segurava um abajur pesado, como se fosse uma arma. Ao ver Arnaldo, ele relaxou, soltando o ar com força. "Graças a Deus. Achei que era a polícia." "Onde ela está?" Arnaldo perguntou, tirando o paletó e jogando-o em qualquer lugar. A imagem do médico impecável estava se desfazendo. "No quarto. A febre baixou um pouco, mas ela está delirando, doutor. Falando coisas sem sentido, chamando por uma tal de dama de branco." Arnaldo correu para o quarto. Bia estava deitada na cama king size, parecendo minúscula no meio dos lençóis de seda cinza. Ela suava frio. Arnaldo sentou-se na beira da cama. Ele colocou a mão na testa dela. Ainda quente, mas não fervendo, ele abriu sua maleta que trouxera consigo e preparou uma injeção de antipirético e vitaminas. "Isso vai doer uma picadinha, Bia", ele sussurrou, com uma ternura que surpreendeu a si mesmo. Bia abriu os olhos, aqueles olhos profundos, velhos demais para um rosto de 7 anos. "Não dói mais que a sua saudade", ela disse, a voz fraca. Arnaldo paralisou com a agulha no ar. "O que você disse? A moça da foto?" Bia apontou trêmula para a cômoda, onde Arnaldo mantinha um porta-retrato de Helena. "Ela está aqui no quarto. Ela veio quando a febre subiu." Carlos, na porta do quarto, fez o sinal da cruz. "Bia, pare com isso!" Carlos pediu apavorado. "Deixe ela falar", Arnaldo ordenou, a voz embargada. Ele aplicou a injeção rapidamente e segurou a mão da menina. "O que você vê, Bia? Me diga a verdade. Eu recebi uma mensagem. Disseram que ela não morreu do jeito que eu penso." Bia fechou os olhos, respirando fundo, como se estivesse mergulhando em águas profundas. O cheiro do quarto dela. No hospital, Bia começou a narrar, e a atmosfera no apartamento mudou. O ar ficou gelado. Cheirava a remédio, mas tinha outro cheiro. Cheiro de amêndoa amarga. Arnaldo sentiu o sangue fugir de seu rosto. Amêndoa amarga. Cianeto? Não, muito rápido. Arsênico? Continue, ele sussurrou. O homem dos números. O César. Bia apertou a mão de Arnaldo. Ele entrava quando o senhor saía para descansar. Ele trocava o soro. Não era remédio que ele colocava. Era água suja. Água que fazia o tumor crescer, não diminuir. Ele apagou a luz dela devagarzinho. Arnaldo soltou a mão da menina e recuou, batendo as costas na parede. Ele escorregou até o chão, as pernas cedendo. Não foi incompetência, não foi um erro de diagnóstico. Foi assassinato. O homem que ele chamava de sócio, o homem com quem ele dividia os lucros e os congressos, havia matado sua esposa,
Por quê? Inveja? Para desestabilizar Arnaldo e tomar a presidência do grupo? A dor que explodiu no peito de Arnaldo foi pior que qualquer enxaqueca. Ele colocou as mãos no rosto e pela primeira vez em 3 anos ele urrou. Um grito abafado, gutural, de pura agonia e ódio. Ele se viu no chão do quarto de hóspedes, um homem de 50 anos, bilionário, gênio da medicina, destruído pela verdade, saindo da boca de uma criança favelada. Ele chorou copiosamente. Soluçava como se o ar tivesse acabado no mundo. Eu não protegi ela, ele repetia entre soluços. Eu estava no quarto ao lado e deixei ele entrar. Eu sou culpado. Carlos, vendo o homem poderoso desmoronar, esqueceu o medo. Esqueceu a diferença social. Ele viu apenas um pai, um marido sofrendo. O jardineiro se aproximou e, quebrando todas as barreiras invisíveis que separavam suas castas, colocou a mão no ombro do médico. Doutor, o senhor não sabia. Maldade a gente não prevê, porque a gente não tem ela no coração. Arnaldo levantou o rosto vermelho e molhado. Ele olhou para Carlos, depois olhou para Bia. A menina estava sentada na cama agora. O brilho febril havia diminuído, substituído por uma luz suave, quase sobrenatural. Ela disse que perdoa o senhor. Bia falou suavemente. Ela disse que o senhor precisa parar de carregar a pedra. A pedra está esmagando sua cabeça. É por isso que o senhor tem a dor. Não é doença, é culpa. Bia estendeu os braços na direção dele. Vem, deixa eu tirar a pedra final. A lógica científica de Arnaldo gritava que aquilo era loucura, alucinação coletiva causada pelo estresse, mas seu coração sabia que era verdade. Ele engatinhou até a cama. O grande doutor Arnaldo Sampaio deitou a cabeça no colo da filha de seu jardineiro. Bia colocou as 2 mãos nas têmporas dele. Dessa vez, não houve choque elétrico. Houve uma onda de frio, como água de cachoeira lavando uma ferida suja. Arnaldo viu imagens. Viu Helena sorrindo no dia do casamento. Viu Helena cuidando do jardim que Carlos plantaria anos depois. Viu Helena dando um beijo em sua testa e se afastando, virando luz. Solta, doutor, sussurrou Bia. Deixa ir. E ele soltou. Ele sentiu algo físico descolar de seu cérebro. Uma pressão que estava lá há tanto tempo que ele achava que era parte de seu crânio. A dor sumiu, completamente. O zumbido parou. O silêncio em sua mente era puro, cristalino. Arnaldo respirou fundo. O ar nunca pareceu tão doce. Mas então, Bia gritou. Ela jogou a cabeça para trás, o corpo arqueando em um espasmo violento. Bia! Carlos gritou segurando a filha. O nariz de Bia começou a sangrar. Um sangue escuro, espesso. Arnaldo pulou, o médico assumindo o comando instantaneamente. Ele checou o pulso dela, fraco, filiforme. Ela absorveu demais. Carlos chorava. Ela pegou a morte da sua esposa, doutor. Ela pegou a tristeza toda. Não, Arnaldo disse, seus olhos secando, endurecendo com uma determinação de aço. Ela não vai morrer. Ninguém mais morre sob minha vigilância. Ele pegou Bia no colo. Ela estava leve demais, frágil demais. O que vamos fazer? Carlos perguntou desesperado. O senhor disse que não podíamos ir ao hospital. Nós não vamos para a emergência, Arnaldo disse, caminhando rápido para a sala com Bia nos braços. Nós vamos para o subsolo do hospital, para o arquivo morto. Arquivo morto? Carlos correu atrás dele. Bia disse que César trocou os remédios. Arnaldo falou, a voz fria e cortante como um bisturi. Se ele fez isso, ele precisou falsificar o prontuário físico. O sistema digital ele pode alterar, mas a via física original da farmácia, as assinaturas de retirada de narcóticos, isso fica no papel, e o papel está lá embaixo. Arnaldo parou na porta do apartamento. Ele olhou para Carlos. Eu vou salvar sua filha, Carlos. Eu prometo pela alma da Helena, mas preciso que você seja meus olhos e ouvidos. César vai tentar nos matar se nos vir lá. Você está pronto para lutar?
Carlos olhou para Bia desmaiada nos braços do médico. O jardineiro, que sempre baixou a cabeça para os ricos, ergueu o queixo. Seus olhos brilharam com a fúria de um pai. Eu enfrento o diabo pelo Senhor e por ela, doutor. Ótimo. Arnaldo abriu a porta. Porque é exatamente para a casa do diabo que estamos indo. Enquanto desciam para a garagem, o celular de Arnaldo vibrou novamente. Outra mensagem do número desconhecido. Tic-tac, Arnaldo. A polícia acabou de receber uma dica de que você está no apartamento do centro. Eles estão subindo. Arnaldo sorriu. Um sorriso terrível. Tarde demais. Ele murmurou ligando o motor do carro. A caça agora virou o caçador. O Hospital Santa Clara era um gigante de vidro e aço iluminado contra o céu noturno de São Paulo. Para o mundo, era um templo de cura. Para Arnaldo, naquela noite, era a boca do lobo. Ele entrou pela rampa de carga e descarga, longe da recepção de mármore, onde seu nome estava gravado em ouro. O Mercedes blindado foi deixado 2 ruas para trás. Agora eram apenas 3 fugitivos a pé. Arnaldo carregava Bia, que estava envolta em seu paletó de grife. Carlos vinha logo atrás, olhando para todos os lados, tenso como uma corda de violino. O acesso ao subsolo é por aquela porta de metal, sussurrou Arnaldo, apontando para uma entrada lateral vigiada por uma câmera. Mas preciso do crachá mestre, e eu deixei o meu no escritório invadido. Carlos olhou para a porta, depois para o médico. O senhor não tem chave. O dono não tem chave. É digital, Carlos. Arnaldo bufou, impaciente, sentindo o peso de Bia aumentar em seus braços. A menina queimava em febre silenciosa. Sem o cartão, aquilo é uma parede de aço. Carlos não discutiu. Ele se adiantou, passando na frente do patrão. O jardineiro tirou do bolso um pedaço de arame rígido que usava para prender orquídeas. O senhor cura cérebro, doutor. Eu conserto cerca. Carlos se abaixou na caixa de força externa que alimentava a fechadura magnética. A gente aprende umas coisas quando a chave do barraco quebra e não tem dinheiro para o chaveiro. Em 30 segundos, Carlos fez uma ponte nos fios expostos da caixa velha. A luz vermelha da tranca piscou e ficou verde. Um estalo mecânico ecoou. A porta abriu. Arnaldo olhou para o jardineiro com genuína admiração. Pela primeira vez, seu dinheiro e seus diplomas eram inúteis. A habilidade manual de Carlos, aquela que Arnaldo desprezara horas antes ao demiti-lo, agora era a única coisa que os mantinha vivos. Vamos, disse Carlos, segurando a porta. O senhor guia, eu protejo a retaguarda. Eles entraram no corredor de serviço, cheirando a produtos de limpeza industrial e umidade. O arquivo morto ficava no nível 3, abaixo até mesmo do necrotério. Era onde o hospital guardava décadas de burocracia que a lei obrigava a manter. Prontuários físicos de óbitos, notas fiscais de narcóticos, livros de ocorrências. Enquanto desciam as escadas de concreto, o silêncio era quebrado apenas pela respiração difícil de Bia. Doutor, Carlos sussurrou, se a gente sair dessa, o senhor vai mesmo ajudar a gente? Ou vai internar ela? Arnaldo parou no degrau. Ele olhou para o rosto da menina adormecida. O narizinho dela ainda tinha vestígios de sangue seco. Carlos, olhe para mim, Arnaldo disse, firme. Eu passei a vida achando que medicina era cortar e costurar. Sua filha me mostrou em 5 minutos que eu não sabia nada. Se sairmos dessa, eu vou dedicar cada centavo que tenho para entender o que ela é. Não para explorá-la, mas para que ela nunca mais precise sofrer para curar alguém. Carlos assentiu, e pela primeira vez não baixou o olhar. Havia respeito mútuo ali, não de patrão e empregado, mas de 2 pais desesperados. Chegaram ao nível 3. O ar era gelado, fileiras infindáveis de estantes de metal enferrujado se estendiam na escuridão, iluminadas apenas por lâmpadas fluorescentes que piscavam intermitentemente. Parecia um labirinto de fantasmas. Seção H. Ano 2022.
Arnaldo murmurou, orientando-se pelas placas empoeiradas. Helena Sampaio. Deve estar na caixa 405. Eles correram pelos corredores estreitos. O barulho de seus passos ecoava. Arnaldo colocou Bia deitada sobre uma mesa de triagem de documentos, tirando o próprio colete para fazer um travesseiro. Fique com ela, Carlos. Eu vou procurar a caixa. Arnaldo começou a revirar as caixas de arquivo. O pó subia, fazendo-o tossir. 402, 403, 404. Achei! Arnaldo puxou a caixa 405. Suas mãos tremeram, mas não pela doença antiga, pela antecipação do horror. Ele abriu a caixa. Ali estava o prontuário bege com o nome Helena Sampaio. Ele folheou freneticamente as páginas. Exames de sangue, tomografias, tudo normal. Até chegar às prescrições manuais da última semana de vida dela. Lá estava. Uma folha amarelada, assinada com um garrancho que Arnaldo conhecia bem. Prescrição: morfina 10 mg. Solução salina. Mas havia uma rasura grosseira na via da farmácia, onde alguém tentou mudar o código do medicamento retirado. Arnaldo pegou a lanterna do celular e iluminou contra o papel. A pressão da caneta no papel original havia marcado a folha de baixo. Não era solução salina. O código químico era KCN, cianeto de potássio, em microdoses. Arnaldo sentiu o vômito subir a garganta. César não tinha apenas deixado ela morrer. Ele a envenenou ativamente, dia após dia, simulando uma falência múltipla de órgãos. Maldito! Arnaldo rosnou. Ele a matou para liberar a fusão do hospital com o grupo internacional. Helena era a única que votava contra no conselho. Doutor! O grito de Carlos cortou o ar. Arnaldo se virou. No final do corredor escuro, 3 silhuetas bloqueavam a saída. César estava no meio. Ele não usava jaleco. Usava um sobretudo caro e segurava uma pistola com silenciador. Ao lado dele, 2 seguranças enormes, armados com cacetetes elétricos. Eu avisei que você era teimoso, Arnaldo. A voz de César ecoou no subsolo, suave e letal. Invadir o arquivo morto? Que clichê! Você sempre foi dramático. Arnaldo segurou a pasta contra o peito. Acabou, César. Eu tenho a via original. A rasura. A perícia vai provar que foi sua letra. Ninguém vai fazer perícia em cinzas, meu amigo. César sorriu e tirou um isqueiro do bolso. Infelizmente, um curto-circuito terrível vai incendiar este subsolo hoje. Uma tragédia. O grande doutor Arnaldo, enlouquecido pelo luto, sequestrou uma criança, matou o pai dela e depois se matou no incêndio. Os jornais vão amar. Você é um monstro. Carlos se colocou na frente de Bia, pegando uma barra de ferro solta de uma prateleira quebrada. César riu ao ver o jardineiro. Ah, o cortador de grama. Saia da frente, estorvo. Ou vai levar o primeiro tiro. Ninguém toca nela. Carlos gritou e avançou. Foi tudo muito rápido. César disparou. O som foi abafado, um twip seco. Carlos gritou e caiu, segurando a perna. O tiro atravessou a coxa. Não! Arnaldo gritou. O instinto médico brigou com o instinto de sobrevivência. Ele queria correr para Carlos, mas César apontou a arma para a cabeça de Arnaldo. A pasta, Arnaldo. No chão. Agora. Arnaldo hesitou. Se entregasse a prova, eles morreriam. Se não entregasse, morreriam também. Foi quando um som estranho encheu o porão. Um zumbido. Não era o zumbido na cabeça de Arnaldo. Vinha de trás dele, da mesa onde Bia estava. A menina sentou-se. Ela ainda estava de olhos fechados, mas uma luz violeta pulsava sob sua pele, visível através do vestido sujo. O ar ao redor dela começou a vibrar, fazendo as estantes de metal tremerem. O que é isso? César recuou um passo, a mão da arma tremendo. Bia abriu os olhos. Eles não eram mais castanhos, eram de pura luz branca. Ela não olhou para César. Ela olhou para o segurança à direita de César. Um homem grande, com uma cicatriz no rosto. Você tem uma filha também, Roberto.
A voz de Bia não era infantil, era uma voz de muitas vozes, ecoando nas paredes de concreto. O nome dela é Luana. Ela tem 6 anos. Ela desenhou um sol para você hoje de manhã. O segurança travou. O cacetete caiu de sua mão. Como você sabe? O homem gaguejou, o terror estampado no rosto. O homem de casaco preto ao seu lado vai mandar você atirar na gente. Bia continuou, flutuando palavras no ar pesado. E depois ele vai atirar em você, porque ele não deixa testemunhas. Eu vejo a morte dele atrás da sua orelha. Está preta e pronta para pular. César olhou para o segurança furioso. Não escute essa aberração! Atire neles! Atire nela! Mas a semente da dúvida foi plantada com precisão cirúrgica. O dom de Bia não era apenas curar corpos. Era ver a alma. Ela expunha a verdade nua e crua. Roberto, é mentira! César gritou, virando a arma na direção do próprio segurança. Foi o erro fatal de César. A dúvida dele confirmou a profecia de Bia. O segurança, Roberto, reagiu por instinto de proteção. Ele avançou sobre César, derrubando o médico no chão. A arma disparou para o teto, acertando uma lâmpada que explodiu em faíscas. Corram! Arnaldo gritou. Ele agarrou a pasta com uma mão e puxou Carlos com a outra. O jardineiro, urrando de dor com a perna baleada, apoiou-se no ombro do médico. E a Bia? Carlos gritou. Bia já estava de pé, cambaleando. O brilho havia sumido, deixando-a exausta novamente. Arnaldo a pegou no colo enquanto sustentava Carlos. Era um peso impossível, mas a adrenalina lhe dava a força de 10 homens. Eles correram para a saída de emergência dos fundos, enquanto atrás deles, César e os seguranças lutavam no chão em meio à confusão e acusações. Arnaldo chutou a porta de saída e o ar frio da rua os atingiu. Estavam no beco de trás do hospital. O carro... Não dá tempo de chegar no carro. Carlos gemia, o sangue encharcando a calça. Não precisamos do carro, Arnaldo disse, ofegante. Ele olhou para o outro lado da rua. Havia uma ambulância parada, com o motor ligado. O motorista estava do lado de fora, fumando. Arnaldo atravessou a rua desesperado. Ele ainda vestia a camisa social manchada de sangue, de Carlos e fuligem. Saia da frente! Arnaldo ordenou ao motorista. Ei, quem você pensa que... O motorista parou ao reconhecer o rosto sujo. Doutor Arnaldo, o dono. Exatamente. E você acaba de ser promovido se me der essa chave agora e sumir daqui. O motorista, atônito, jogou a chave. Arnaldo colocou Bia na maca atrás. Ajudou Carlos a entrar, rasgando a calça dele para fazer um torniquete improvisado com sua gravata de seda. Aguenta firme, Carlos. Você não vai morrer. Eu não deixo. Arnaldo pulou para o banco do motorista. Ele ligou a sirene. O som uivante cortou a madrugada. Enquanto acelerava a ambulância pelas ruas de São Paulo, furando sinais vermelhos, Arnaldo olhou pelo retrovisor. Carlos segurava a mão de Bia. A menina sorria, mesmo pálida. A gente conseguiu, doutor? Carlos perguntou, a voz fraca. Arnaldo tocou no bolso do peito, onde a folha de papel amassada, a prova do assassinato de Helena, estava segura. Conseguimos a prova, Carlos, Arnaldo disse, sentindo uma lágrima escorrer. Mas a guerra só começou. César não vai parar. O celular de Arnaldo tocou no painel. Era o número desconhecido novamente. Ele atendeu no viva-voz, enquanto fazia uma curva fechada a 100 km/h. Quem é você? Arnaldo gritou. Uma voz feminina, distorcida eletronicamente, respondeu. Muito bem, doutor. Você passou no teste. Você salvou a menina em vez de salvar sua reputação. Agora olhe para o porta-luvas. Arnaldo abriu o porta-luvas com uma mão. Havia um pendrive prateado ali. César apagou as imagens das câmeras do servidor do hospital. Mas eu fiz o backup antes. O vídeo dele confessando o medo da Bia e o vídeo dele atirando no Carlos agora há pouco, está tudo aí. Por que você está me ajudando? Arnaldo perguntou, chocado.
Porque a Bia curou meu filho de leucemia há 2 anos, quando os médicos disseram que não havia esperança. E eu nunca pude agradecer. Agora estamos quites. Leve isso para a TV Record. O programa ao vivo começa em 20 minutos. A ligação caiu. Arnaldo olhou para a estrada. O estúdio da TV Record ficava a 10 quilômetros dali. Ele tinha a prova do assassinato da esposa, o papel. Tinha a prova da tentativa de homicídio de Carlos e do sequestro, o pendrive. E tinha a testemunha mais poderosa do mundo no banco de trás. Mas César tinha o chefe de polícia no bolso. As viaturas já estavam fechando o cerco lá na frente. O bloqueio policial brilhava à distância. Carlos, Arnaldo disse, segurando firme o volante. Aperte o cinto. Vamos ter que furar um bloqueio. Doutor, Carlos riu, um riso nervoso e dolorido. Eu nunca imaginei que ia dizer isso, mas... Acelera essa lata velha. A aliança estava selada com sangue e segredos. O médico rico e o jardineiro pobre eram agora irmãos de trincheira. E estavam indo para o tudo ou nada. A sirene da ambulância uivava como um animal ferido, enquanto Arnaldo costurava o trânsito da Avenida Paulista. À frente, o bloqueio policial formava uma barreira de luzes vermelhas e azuis. Eram 3 viaturas atravessadas na pista. Eles não vão sair da frente, Carlos gritou, pálido pela perda de sangue, abraçado a Bia no banco de trás. Eles vão, Arnaldo respondeu, os olhos fixos na estrada. Ele pegou o rádio comunicador da ambulância, sintonizando na frequência da polícia, um código que ele sabia de cor pelos anos, chefiando o trauma do hospital. Aqui é o Dr. Arnaldo Sampaio, na viatura 05, ele gritou no rádio. Estou transportando uma criança com hemorragia cerebral e um paciente baleado. Se vocês não abrirem essa barreira em 5 segundos, a morte deles estará na conta do comandante da operação ao vivo no Jornal da Record. Houve um silêncio estático. Arnaldo não diminuiu a velocidade. 100 km/h, 110 km/h. A barreira crescia no para-brisa. Doutor, Carlos fechou os olhos e protegeu a cabeça de Bia. No último segundo, a viatura do meio cantou pneu e deu ré, abrindo uma brecha estreita. Arnaldo passou voando pelo buraco, o retrovisor da ambulância arrancando a lanterna da viatura policial com um estrondo de plástico quebrado. Passamos! Arnaldo gritou, a adrenalina mascarando seu próprio cansaço. 5 minutos depois, a ambulância derrapou na entrada da emissora de TV. Arnaldo não esperou por cancelas ou autorizações. Ele jogou o veículo contra a guarita de vidro vazia da entrada de artistas, estilhaçando a barreira automática. Ele pulou do banco do motorista. Parecia um louco. Camisa de seda rasgada, manchada de sangue e graxa, cabelo desalinhado, segurando um pendrive numa mão e uma pasta de documentos na outra. Ele correu para a parte de trás e abriu as portas. Carlos, consegue andar? Não. Se for para derrubar aquele demônio, eu vou até rastejando, Carlos respondeu, apoiando-se em Arnaldo. Bia acordou, ainda fraca, mas seus olhos estavam límpidos. Ele já está lá, disse Bia, apontando para o prédio da emissora. A mentira dele está no ar agora. Arnaldo entendeu. César devia ter ligado para a emissora, tentando se antecipar, pintando Arnaldo como o vilão antes mesmo de ele chegar. Eles invadiram o saguão. A segurança tentou barrá-los, mas a visão de um dos homens mais ricos do Brasil, carregando uma criança pobre e ajudando um homem baleado, fez os guardas hesitarem. Eu sou Arnaldo Sampaio, ele rugiu, sua voz ecoando no teto alto. E eu tenho a prova do maior escândalo médico deste país. Me deixem entrar ou sejam cúmplices de assassinato. O apresentador do programa sensacionalista, que estava no ar naquele momento falando justamente sobre a caçada ao médico louco, viu a confusão pelos monitores laterais. O instinto de audiência falou mais alto que a ética. Deixem ele entrar! O apresentador gritou no microfone para todo o Brasil ouvir. As câmeras! Virem as câmeras para a entrada do estúdio. Arnaldo, Carlos e Bia entraram no palco ao vivo. A plateia engasgou.
O contraste era brutal. O cenário brilhante e limpo contra aqueles 3 sobreviventes sujos de fuligem e sangue. Doutor Arnaldo? O apresentador começou cauteloso. Arnaldo não deu tempo. Ele caminhou até a câmera principal, o luz vermelha. Meu nome é Arnaldo Sampaio. Ele levantou o pendrive. E este é o fim da carreira do Dr. César Almeida. Ele plugou o pendrive no laptop da produção que ficava no púlpito. A equipe técnica, atordoada, soltou o vídeo no telão do estúdio. A imagem granulada, mas com áudio cristalino, mostrou César no subsolo minutos atrás. Ninguém vai fazer perícia em cinzas. O grande doutor Arnaldo, enlouquecido, se matou no incêndio. E depois, o som do tiro. E a voz de Bia falando sobre a filha do segurança. E o pânico de César mandando matar a criança. O silêncio no estúdio foi absoluto. Em milhões de lares brasileiros, garfos pararam no ar. Arnaldo tirou o papel amassado do bolso, a prescrição envenenada de sua esposa. Ele matou minha esposa, Helena, para fundir nosso hospital e lucrar milhões. Ele tentou matar este homem, Carlos, um pai honesto que só queria proteger a filha. Arnaldo colocou a mão no ombro de Carlos. E ele tentou destruir esta menina, porque ela tem um dom que a ciência dele não consegue explicar e o ego dele não consegue aceitar. Bia deu um passo à frente. Ela olhou para a câmera. Não havia raiva no rosto dela, apenas uma serenidade avassaladora. O dinheiro não cura a alma, ela disse, sua voz infantil amplificada pelos microfones de lapela. A dor do Dr. Arnaldo era culpa. A dor do Dr. César é ganância. A culpa tem cura. A ganância só consome. Naquele momento, a tela dividida da TV mostrou a imagem ao vivo da mansão de César. A Polícia Federal, que assistia à transmissão, já estava arrombando o portão. O Brasil viu em tempo real o homem intocável sendo algemado de pijama, gritando impropérios, derrotado pela verdade de uma menina de 7 anos. Arnaldo olhou para o telão, viu seu inimigo cair, mas não sentiu alegria. Sentiu alívio. Ele se virou para Carlos. O jardineiro chorava, abraçado à filha. Arnaldo se ajoelhou ali mesmo no palco, diante de todo o país. Ele pegou a mão de Carlos e a beijou. Obrigado, Arnaldo chorou. Obrigado por me salvar de mim mesmo. A plateia, esquecendo os comandos da produção, levantou-se e começou a aplaudir. Não eram aplausos educados, eram aplausos de catarse, de quem vê a justiça acontecer diante dos olhos. 6 meses depois, o antigo Hospital Santa Clara não existia mais. Os letreiros de neon foram retirados. No lugar, uma placa de madeira nobre e simples dizia: Instituto Helena and Bia, Medicina Integrativa e Social. Arnaldo caminhava pelos corredores. Ele não usava mais ternos italianos, vestia um jaleco branco simples, com o nome bordado no bolso, sem títulos acadêmicos. Apenas Dr. Arnaldo. O hospital havia mudado. A ala VIP foi desmanchada. Agora, todos os quartos eram iguais. Eram ocupados por pessoas que a medicina tradicional havia desistido. Casos terminais, dores crônicas sem diagnóstico, traumas profundos. Ele entrou na sala da diretoria administrativa, atrás da grande mesa de mogno, a mesma onde tudo começou, mas agora em um escritório cheio de luz e plantas, estava Carlos. O ex-jardineiro usava uma camisa social bem passada, mas sem gravata. Ele lia relatórios financeiros com óculos de leitura na ponta do nariz. Ele havia feito um supletivo intensivo e cursos de gestão hospitalar, pagos por Arnaldo. A inteligência prática de Carlos, que resolvia problemas de encanamento com arame, agora resolvia problemas de logística hospitalar com a mesma eficiência. Os números fecharam, diretor Carlos? Arnaldo perguntou, sorrindo. Fecharam, doutor? Carlos sorriu de volta. Mas a fila de espera triplicou. Tem gente vindo do Japão. Vamos atender todos, nem que tenhamos que construir outro prédio. Arnaldo olhou pela janela de vidro que dava para o jardim interno. Lá estava Bia.
Ela não trabalhava no hospital. Arnaldo cumpriu sua promessa. Ela era uma criança, ela ia à escola de manhã, brincava à tarde, mas 2 vezes por semana ela vinha ao jardim. Ela estava sentada na grama, rodeada por 3 crianças carecas, pacientes da oncologia. Bia não estava fazendo nenhum milagre de luzes piscantes. Ela não estava sangrando pelo nariz. Ela apenas segurava a mão de um menininho que chorava. Ela sussurrava algo no ouvido dele e o choro parava. O menino sorria. A dor, mesmo que por um momento, ia embora. Arnaldo descobriu, com o tempo e com muitos estudos, que o dom de Bia não precisava ser um martírio. Quando ela curava com amor, e não com medo ou pressão, o preço era menor. E quando ela estava cercada de afeto, ela recarregava rápido. Ela mudou tudo, não mudou? Carlos perguntou, ficando ao lado de Arnaldo na janela. Ela não curou só a minha cabeça, Carlos. Arnaldo tocou a têmpora, onde a dor nunca mais voltou. Ela curou a cegueira de uma classe inteira. Hoje, meus residentes aprendem a ouvir o paciente antes de pedir a tomografia. Eles aprendem a procurar a cor da dor. O legado era real. O método do Instituto estava sendo estudado em Harvard. A empatia como catalisador neuroquímico, chamavam os cientistas. Mas Arnaldo sabia que era algo mais simples. Era amor. Arnaldo olhou para o relógio. Está na hora, vamos, vamos. Hoje é dia de orquídeas, Carlos disse. Os 2 homens, o médico e o ex-jardineiro, desceram para o jardim. Eles não eram patrão e empregado. Eram sócios, eram irmãos. Quando chegaram ao gramado, Bia correu para eles. Ela estava corada, saudável, feliz. Seus sapatos eram novos, tênis coloridos que piscavam quando ela pisava, mas ela preferia ficar descalça na grama. Pai, tio Arnaldo. Ela abraçou as pernas dos 2. Como foi hoje, princesa? Arnaldo perguntou, pegando-a no colo. O menino do quarto 10... A dor dele era cinza, Bia contou. Ele estava com medo de ir embora. Eu disse para ele que a mãe dele estava esperando do outro lado, num jardim igual a esse. E a dor cinza virou amarela. Virou paz. Arnaldo sentiu um nó na garganta. Ele beijou a testa da menina. Você é o milagre, Bia. Naquela noite, Arnaldo sentou-se em sua varanda. Ele olhou para o céu estrelado de São Paulo. Pela primeira vez em anos, ele pegou a foto de Helena. Eu consegui, meu amor. Ele sussurrou para a foto. Eu não salvei você. Mas por causa de você e por causa dela, nós estamos salvando milhares. O celular dele vibrou. Não era uma ameaça. Era uma notificação das redes sociais do Instituto. Um vídeo viralizou. Era um trecho da fala de Bia na TV meses atrás. A culpa tem cura. A ganância só consome. Milhares de comentários rolavam na tela. Pessoas perdoando parentes, pessoas largando empregos tóxicos, pessoas decidindo ajudar o próximo. A história deles não tinha sido apenas uma fofoca de celebridade, tinha sido uma semente, e agora o jardim estava florido no mundo todo. Arnaldo sorriu, fechou os olhos e respirou fundo o ar da noite. Sem dor. Sem tremores, apenas a batida calma de um coração que aprendeu a sentir de novo.